Oi pessoal, vamos então a um exercício agora sobre eletrização dos corpos. Aproximando-se um bastão eletrizado de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizada na figura 1 a seguir. Em seguida, sem tirar do lugar o bastão eletrizado, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, move-se o bastão levando-o para muito longe delas. Nessa situação final, a alternativa que melhor representa a distribuição de cargas nas duas esferas é... E aí temos 5 opções de distribuições de carga no par de esferas. Bem, então é preciso lembrar que essas duas esferas são condutoras e que elas não têm uma carga total no início do problema, elas são neutras e são condutoras, significa que os elétrons podem transitar tanto dentro de cada esfera, como por estarem em contato as duas esferas, o elétron pode passar de uma esfera para outra. Quando o bastão está próximo das duas esferas, a força atrativa que as cargas positivas exercem sobre os elétrons das duas esferas faz com que você tenha um fluxo eletrônico nesse sentido. Você tem elétrons andando da esfera da direita para a esfera da esquerda, ok? Com isso, a gente acaba tendo um carregamento dessas duas esferas ocasionado pela indução, ocasionado pela presença do bastão positivo. No momento em que você separa as duas esferas com a presença desse bastão, acontece que a separação das duas esferas produz um carregamento que foi induzido pelo bastão. O bastão induziu uma distribuição de carga num corpo único, e no momento em que esse corpo único, que é o par de esferas, se divide em duas partes, duas esferas separadas agora, essas duas esferas acabam ficando carregadas por conta da proximidade desse bastão positivo. Tudo bem? Até aí? Ok. Nessa situação em que as duas esferas estão separadas, é interessante que a gente observe no enunciado um elemento da linguagem muito importante. Afasta-se um pouco uma esfera da outra. O que significa dizer que as esferas estão só um pouco afastadas? Significa que, estando carregadas, uma sente a presença da outra, uma exerce força sobre a outra. Então, a esfera da esquerda, que tem excesso de elétrons, ela acaba sentindo atração pela a carga positiva da esfera da direita, pelos prótons da esfera da direita. Okay? Então, se a gente olhar para algumas das opções, a gente já pode decidir se elas estão corretas ou não. Se a gente olhar, por exemplo, para a distribuição a gente vai ver que ela está propondo duas esferas positivamente carregadas. Então, isso não é uma visão correta desse processo. Nós tínhamos um processo onde as duas esferas estavam neutras e essa configuração positiva, negativa das duas esferas ainda deve totalizar uma carga zero, ou seja, as duas cargas devem estar iguais em módulo, né? Na letra D, nós temos uma situação parecida. Também estamos vendo aí duas esferas propostas como positivas, carregadas positivamente. Então, a letra D também não pode ser uma opção para a gente, porque não é correto propor que as duas esferas estejam positivamente. Uma está positivamente carregada, a outra está negativamente carregada. A letra B ela é interessante porque no afastamento do bastão, as duas esferas praticamente uma só vai sentir influência da outra, né? E a letra B ela está indicando
que a distribuição de cargas positiva e negativa, que até está correta, a da direita está positiva e a da esquerda está negativa, elas estão uniformemente distribuídas na superfície da esfera condutora, das esferas condutoras. E isso a princípio não faz sentido, porque estando pouco afastadas, o efeito da presença da positiva deveria desequilibrar essa uniformidade na superfície da negativa e vice-versa. Então, essa distribuição uniforme nas duas superfícies aqui da letra B impede essa opção de estar correta. Okay? A letra C é bastante interessante também, porque a letra C propõe que, com o afastamento do bastão, o mesmo padrão de desequilíbrio de cargas se mantenha. Só que observem uma coisa, há um contrassenso na letra C, no sentido de que as cargas positivas parecem estar se locomovendo para longe das cargas positivas. As negativas estão fugindo das positivas e as positivas, a princípio, estão numa posição distante das negativas. Isso não é o que a gente espera numa interação espontânea entre cargas elétricas, que é o caso nos condutores. Então a letra C também não pode ser verdade, de modo que só nos sobra a letra E, e podemos tentar, além de ter escolhido ela por exclusão, a gente pode também tentar entender sua consistência, né? Ela mostra que a carga da esquerda negativa, a carga da direita positiva, conforme tínhamos visto aqui, né? Nesse diagrama, e as cargas positivas e negativas estão buscando umas às outras num comportamento que é condizente com a interação coulombiana, a interação elétrica. Então, a resposta desse problema é a letra E, e com isso a gente termina o nosso problema.